Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 3, versículo 1 em diante, que vai relatar exortação a aguardar-se cada um dos obreiros mau e a cultivar todos os frutos do Espírito. Isso é Filipenses capítulo 3, versículo 1. Vamos ler comigo e prestar atenção na leitura. Quanto ao mais, meus irmãos meus, isso é o apóstolo Paulo falando em Filipos, O apóstolo Paulo falando em Filipos. Regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Porque o apóstolo Paulo está dizendo escrever as mesmas coisas, Porque a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo não pode ser alterado nem diminuído. Tem que ser sempre a mesma coisa, Que queira que não pode se desviar nem um pouco, nem a mais, nem para mais, nem para menos. Por isso que Paulo está falando, E é penoso, Não me é penoso a mim escrever as mesmas coisas, Paulo sempre está mandando as mesmas coisas da doutrina, dos mandamentos de Cristo, para que não se altere nem diminua, A lei de Cristo é dessa forma, ninguém pode alterar nem diminuir por pensamento próprio, Acautelai-vos dos cães, Os cães são os falsos pastores de hoje, Desculpa eu falar dessa forma, Eu não quero ofender ninguém. Acautelai-vos dos cães, Paulo falando em Filipe, lá naquele tempo, Que já tinha cães gulosos, pastores que nada compreendem, cada um está fazendo as coisas, cada um para a sua própria ganância. Isso está lá em Isaías 56:11, e o apóstolo Paulo também já está alertando aqui no seu tempo, e imagina nos dias de hoje, Acautelai-vos dos cães, são os pastores que já existem nessa época de Paulo. Acautelai-vos dos mal obreiros, pessoas que querem ser um obreiro para estar enganando o povo, extorquindo o povo, lá no tempo de Paulo. Agora imagina isso nos dias de hoje, como já tem. Acautelai-vos da falsa circuncisão, lá naquele tempo, Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, Se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu e de hebreus, quanto à lei fui fariseu, Paulo está dizendo que foi um fariseu perante a lei de Moisés, Ele não cumpria, Ele não cumpria. Por isso que ele, depois que Cristo veio e estabeleceu a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, Deus Pai Todo-Poderoso mandou ele estabelecer a sua própria igreja, a igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, Então Paulo, antes de Cristo chegar, antes de ser chamado para a verdadeira igreja, ele era conhecido como um fariseu, Porque o próprio apóstolo Paulo chegava no culto da igreja de Deus e acabava o culto, quebrava as cadeiras, bagunçava, prendia os pregadores, porque não era de acordo
com o que ele seguia, né? Que ele seguia o judaísmo, né? Ele fazia parte da tribo da lei de Judá naquela época. E ele assolava a igreja de Deus, né? Paulo era assim. Mas agora não, agora ele não é mais assim. Agora ele está na verdadeira igreja. Ele está na verdadeira igreja que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, que é a igreja de Deus, né? Paulo agora se encontra nela, né? Quanto ao zelo, persegui a igreja de Deus. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Ele está falando da lei, né, que Cristo já tinha deixado depois de seguir a outra, né? Ele agora está perseguindo a igreja de Deus, né? Quanto à justiça que há na lei de Cristo, fui irrepreensível, né? Não, está errado. Quanto à lei, ele diz que foi irrepreensível. Ele está falando da lei de Moisés, que ele seguia, né? Por isso que ele não queria aceitar a lei de Cristo e assolava a igreja de Deus. Ele era irrepreensível na lei de Moisés quanto aos judeus, né? Que era da tribo de Judá, esse povo. E se tornaram judeus. E por isso mataram Cristo. E quando Cristo veio, o próprio apóstolo Paulo, que era do judaísmo, dentro da lei de Moisés, ele não aceitou a lei de Cristo. Por isso que ele perseguia a igreja de Deus, né? Assolava a igreja de Deus. Porque ele era, como ele está dizendo aqui, quanto à justiça que há na lei de Moisés, fui irrepreensível, né? Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Aí ele deixou de seguir a lei de Moisés, as perdas, os ganhos que ele tinha perante a lei de Moisés, ele deu agora como perda por acreditar na lei de Cristo, né? Ele agora considera como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo, né? Porque antes ele seguia, o apóstolo Paulo, ele era firme na lei de Moisés, mas não aceitando, porque quem seguia a lei de Moisés era conduzido para quando Cristo viesse, né? Os israelitas verdadeiros, os da tribo de Judá que seguiu verdadeiramente, e os outros, cada um que seguiu verdadeiramente a lei de Moisés, ele foi conduzido pela lei de Moisés até Cristo chegar. Quando Cristo chega, a lei de Moisés fica para trás, né? Não tem valor, e ele vai seguir a lei de Cristo, a nova aliança, né? A lei de Cristo, a nova aliança, que é para a salvação, e a doutrina e os mandamentos. E foi isso que Paulo foi chamado para isso. Mesmo ele não querendo aceitar antes, né? E seja achado nele, não tendo como minha, né? Como minha justiça, a que vem da lei, né? Mas a que vem pela fé. Ele está dizendo que não é a justiça que vem da lei de Moisés, que ele seguia, né? Que o apóstolo Paulo seguia e era rebelde, né? Mas quando veio a lei de Cristo, né? Que é pela fé, pela obediência à sua lei, à doutrina e os mandamentos, né? Pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, pela obediência. Porque nós só teremos a justiça de Deus pela fé. E que fé é essa? A obediência à lei de Cristo, os mandamentos e a doutrina de Cristo. Isso é a fé, né? Porque qualquer pessoa pode dizer que tem fé, né? Mas fé vã não serve. Tem que ser uma fé através da obediência à lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo. Isso é a fé, né? Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me
a ele na sua morte, né? Na morte de Cristo, porque Cristo morreu pela igreja verdadeira. Cristo morreu pela igreja que o Pai mandou ele trazer, né? Que é a igreja de Deus, né? Muita gente não sabe o que é isso, né? Os padres, os pastores não ensinam isso. Cristo morreu pela igreja que ele trouxe, pela igreja que o Pai mandou ele estabelecer, que é a igreja de Deus, e ele adquiriu essa igreja na cruz com o seu próprio sangue, né? Isso está na Bíblia, não é invenção, não é mentira, né? Isso é uma realidade, é a verdade do Evangelho. A igreja verdadeira que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue, que é a sua lei, a sua nova aliança, a sua doutrina e os seus mandamentos, não de homens, mas de Cristo. Isso é a igreja verdadeira, que se chama igreja de Deus. Cristo morreu por causa disso, né? Cristo morreu por causa disso, para ver se algum modo posso chegar à ressurreição entre os mortos. Não que já tenha alcançado, ninguém alcançou a ressurreição ainda, ninguém, né? Nem os que morreram no pecado, nem os que morreram em Cristo chegou ainda a ter vida eterna, ainda está aguardando, né? Nem Maria, nem José, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, ninguém está com o Pai ainda, está esperando a ressurreição, né? Está esperando o último dia, né? Para ser batizado no Espírito Santo e em fogo, para poder alcançar a vida eterna, né? Nós estamos no aguardo, né, do último dia. Irmãos, quanto a mim, Paulo está falando sobre ele, não julgo que haja alcançado, né? Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante, né? O apóstolo Paulo não quer se lembrar do que ele fazia anteriormente, mas o que ele quer avançar para aquilo que ele está fazendo, que é pregar a igreja de Deus, que é pregar a lei de Cristo, que é pregar a doutrina e os mandamentos de Cristo, não de homens, porque no tempo de Paulo já existe, né? Já existe a lei que os homens estão bolando, doutrina deles próprios e também mandamento deles próprios. Já no tempo de Paulo, ele já alerta a respeito, como ele falou aqui, desses cães, né? Que são pastores da época dele lá, que já estão criando igreja para si próprio, para enriquecimento deles próprios. E muito mais nos dias de hoje, com as igrejas falsas, né? Toda a igreja que vem do homem, toda a igreja que é criada pelo homem, inventada pelo homem, são igrejas falsas, igreja de Satanás, pastores de Satanás, não vem de Deus. O que vem de Deus é a igreja de Deus, né? O que vem de Deus chama-se igreja de Deus, única e verdadeira para a nossa salvação. Isso se nós nos obedecer à lei de Cristo, à doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, com a fé, com amor puro em nossos corações, né? Isso é a igreja de Deus, né? E a fé é obedecer os mandamentos que tem dentro da igreja de Deus, que é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, e não de homens de hoje, que inventaram suas falsas igrejas para proveito próprio. Essa é a realidade de hoje. Todas as igrejas criadas pelo homem hoje é para proveito próprio, não é para ensinar a verdade, não é para ensinar salvação a ninguém, não. Porque se eles quisessem seguir a verdadeira igreja, eles colocariam na frente das quatro paredes, onde eles fazem a congregação deles, eles colocariam dessa forma: local de reunião da igreja de Deus. É para ser dessa forma, a verdade. Local de reunião dos membros da igreja de Deus. É para ser dessa forma.
Não botar Igreja Universal, Igreja Assembleia, Igreja Batista, Igreja do Sétimo Dia, Igreja Católica, não. Isso é totalmente contrário a Deus, né? Porque é pela ganância. A ganância vem de Satanás. A mentira que eles pregam enganando o povo também vem de Satanás. Então as igrejas e os pregadores não são de Deus. Desculpa, eu não quero ofender a ninguém, a nenhum de vocês, jamais. Não, mas isso é a verdade. Doa a quem doer. Se vocês querem acreditar, muito bem. Se vocês não querem acreditar, muito bem. Eu não posso fazer nada. Mas no último dia, quando Cristo vier, né, vocês vão saber que estava no erro. Porque vocês vão ser os cabritos. Aí vocês vão dizer, bem que o irmão Antônio falava. O irmão Antônio estava falando a verdade, né? O irmão Antônio estava falando a verdade e eu não acreditei. Não acreditei no irmão Antônio. E aí vai ser tarde demais, né? Vocês vão ser jogados lá de cima aqui, nesse lago de fogo, que vai ser essa terrinha aqui, vai ser o lago de fogo. De acordo com né? Wikipédia, a cabra é uma espécie domesticada herbívora de caprímio pertencente ao gênero capra, tipicamente mantida como gado. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus, né? Pelo que todos quantos somos perfeitos tenhamos este sentimento. E se sentes alguma coisa de modo diverso, Deus também vos revelará, né? Mas naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prosseguimos. Se nós temos a perfeição, né? Se nós temos a perfeição, com amor puro e sincero em nossos corações, dentro da lei de Cristo, presta atenção, é na lei de Cristo, não é na lei de Moisés não, né? Mas naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos, na lei de Cristo, na doutrina de Cristo e nos mandamentos de Cristo, não de homens, né? Não de homens, nem na lei de Moisés, mas na lei de Cristo, né? Irmão, sedes meus imitadores. Paulo está falando em Filipos, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Irmão, sedes meus imitadores. Por que ele está pedindo que seja imitadores? Paulo está pedindo isso porque Paulo prega a lei de Cristo. Paulo prega a doutrina de Cristo. Paulo prega os mandamentos de Cristo. Mas hoje o povo está seguindo mandamentos de homem, doutrinas de homem, dentro das falsas igrejas. Vocês estão sendo enganados. A verdadeira igreja não foi o homem quem criou, foi o próprio Deus, né? A verdadeira igreja, né? A verdadeira igreja quem criou, a verdadeira igreja quem criou não foi o homem, não. Quem criou a verdadeira igreja foi Cristo, porque seu Pai mandou ele criar. Foi Deus quem mandou Cristo criar a verdadeira igreja, né? E se a igreja vem por criação do homem, por invenção do homem, é uma igreja falsa, não vem de Deus, né? Vem da legião do mal, da legião de Satanás. Me desculpe vocês aí que me está ouvindo essas palavras, né? É dura essas palavras para vocês, mas é a verdade. Eu sinto muito em estar falando essas coisas para vocês, mas é a verdade, né? É a verdade. Eu me perdoe se eu estou ofendendo alguém aí, me perdoe, mas eu estou falando a verdade, né? A igreja verdadeira foi Deus. A
igreja verdadeira foi Deus quem mandou criar, não foi o homem, né? Porque há muitos, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, esse povo que cria a sua própria igreja, a sua própria doutrina, o seu próprio mandamento, esse povo não faz parte de Deus. Eles são inimigos de Deus. Porque, preste atenção no versículo, porque há muitos, né? Porque há muitos dos quais repetidas vezes vos diz, Paulo falando, né? E agora vos digo até chorando, né? Paulo chora em informar aos irmãos da igreja de Deus em Filipe que são inimigos da cruz, essas pessoas que estão indo contrário à doutrina verdadeira de Cristo, indo fora da igreja verdadeira que é a igreja de Deus, cujo fim é a perdição, né? Cujo Deus é o ventre, isso é os falsos pastores de hoje, né? Os falsos pastores nas falsas igrejas de hoje, que eles criaram. Eu vou voltar aqui para a leitura e vocês vão entender, preste atenção. Isso é Filipenses capítulo 3, versículo 17 em diante, preste atenção. Irmão, sedes meus imitadores, isso é Paulo pedindo na igreja de Deus em Filipos. Paulo na igreja de Deus em Filipos, né? Ele está pedindo aos irmãos para ser imitadores dele, imitadores de Paulo, né? E atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tem em nós, para nós andar com aquilo que aprendemos dentro da lei de Cristo, dentro da doutrina de Cristo e dentro dos mandamentos de Cristo. É isso que Paulo quer que nós andemos. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos de Deus, esse povo que quer criar uma doutrina própria, um mandamento próprio e não dentro da lei de Cristo, da doutrina e dos mandamentos de Cristo. E é muito isso que acontece nos dias de hoje dentro das falsas igrejas. E o que é que Paulo está falando? O cujo fim desses pastores dentro dessa falsa igreja, né? O fim desses pastores dentro dessas falsas igrejas cujo fim é a perdição, né? Cujo Deus deles, desses pastores de hoje, na falsas igrejas, cujo o fim é a perdição, cujo Deus deles é o seu próprio ventre. Por quê? Porque eles são gananciosos, eles só querem o dinheiro de vocês, né? Cuja glória assenta no que é vergonhoso. Isso são os pastores de hoje, os quais só cuidam das coisas terrenas, né? Isso é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: sede meus imitadores, original na lei de Cristo, na doutrina de Cristo e nos mandamentos de Cristo, e dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, né? Porque se for dentro da igreja falsa, dentro dos falsos pastores, o que é que vocês vão ganhar? Veja, preste atenção. Porque o fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Isso é os pregadores de hoje, dentro das falsas igrejas. Mas a nossa pátria do verdadeiro cristão, a pátria do verdadeiro cristão, a pátria do verdadeiro pregador, que não tem título de pastor, nem de bispo, nem de apóstolo, nem de nada. O verdadeiro pregador de Deus, ele não tem título. O
O verdadeiro pregador de Deus não tem título de pastor, não tem título de apóstolo, de mestre, de bispo e etc, etc. O verdadeiro pregador, o verdadeiro cristão, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, não tem título. Mas os das falsas igrejas de hoje, todo ele tem um título e, pior ainda, tem um diploma de enganador da consciência do povo, né? Tem o diploma de enganador da consciência do povo, porque eles fazem teologia diabólica para aprender como é que engana vocês. Essa é a realidade. Lendo: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o seu ventre, cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas, mas a nossa pátria do verdadeiro cristão está onde? Está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? Que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, até sujeitar-se todas as coisas. Então, aquele que vai alcançar a vida eterna, aquele que vai alcançar a salvação, ele vai ser transformado no último dia, né? Que se transformará o corpo da nossa humilhação. Esse corpo aqui, ele não entra no céu, né? Esse corpo aqui, ele não entra no céu, porque ele vai ser transformado no último dia, quando Cristo vier nos buscar. Como? De que forma? Porque nós agora, cristão verdadeiro, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, nós estamos amontoando brasas de fogo. Nós, como está na Bíblia, Cristo diz que nós devemos amontoar brasas de fogo. Que brasas de fogo são essas? É ter amor puro e sincero em nossos corações, fazer o bem, ajudar ao próximo, perdoar os nossos inimigos, né? Perdoar os nossos inimigos, emprestar sem esperar nenhuma paga. Estou falando da doutrina de Cristo, que é amontoar brasas de fogo para o último dia, para sermos transformados esse corpo de carne no último dia, porque no céu não entra carne e sangue, não entra, né? No céu não entra carne nem sangue, mas seremos transformados. Está na Bíblia, eu ainda vou ler isso para vocês, né? Que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, né? Segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si todas as coisas. Isso é o poder de Cristo. Quando ele vier nos buscar, ele vai transformar esse corpo de humilhação, né? Através de quê? Através do batismo do Espírito Santo e em fogo. E como eu estava falando, esse fogo que nós vai receber nesse batismo no Espírito Santo do último dia para a nossa salvação e vida eterna, são as brasas que a gente está amontoando nos dias de hoje. Essas brasas que estamos amontoando no dia de hoje, ela vai servir para o batismo no Espírito Santo e em fogo no último dia, para ir para o mundo habitável de Deus, né? Capítulo 4 de Filipenses, continuando, né? A continuação. Portanto, meus amados e saudosos irmãos, porque Paulo está escrevendo para Filipos, na igreja de Deus em Filipos, por isso que ele está alertando, fazendo essas coisas, para que ninguém se desvie do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, que é isso que Paulo trabalha incansavelmente para pregar para nós, né? Aquilo que Deus deu a ele para nós, né? Portanto, meus amados e saudosos irmãos,
minha alegria é coroa, né? Minha alegria e coroa, permanecer assim firme no Senhor, amados. Está falando para os irmãos da igreja de Deus em Filipos, né? Que eu estou lendo Filipenses. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sinta o mesmo no Senhor. Esses são, né, os ajudadores e pregadores da igreja de Deus em Filipos, né? E Paulo está falando com ele através dessa carta. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajude, porque trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então, esses cooperadores de Paulo, que está no livro da vida, é porque já morreram, né? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Glória, né? Glória a Deus. Não andeis ansiosos. Ele está dizendo para o povo lá em Filipe, para os irmãos, que eles não andem ansiosos por coisa alguma. E nós devemos fazer essas coisas. Nós, verdadeiros cristãos, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, que é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, dado por Deus para nós, né? Não andeis ansioso por coisa alguma. Antes em tudo seja o vosso pedido conhecido diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças, né? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Glória a Deus, né? Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensaremos, porque estamos firmes em Cristo Jesus, estamos firmes em Deus, estamos firmes, né, na lei de Cristo, na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo, dado por Deus para nós, com fé, que é a obediência a isso tudo que eu estou falando. E aí nós, né, teremos, presta atenção, né? E aí nós teremos, veja, em que caminho devemos andar. O verdadeiro cristão deve andar, né? Tudo que é verdadeiro, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, né? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né? Se há alguma virtude e se há algum louvor nisso tudo, nisso pensamos, né? Então vocês viram o dever do verdadeiro cristão, como é que ele deve andar. Ele deve andar na verdade, deve andar honestamente, deve andar justo, né? Deve andar puro e deve andar amável. Esse amável tem que ser um amável puro e sincero, porque se nós tivermos um amor em nossos corações que não seja puro e sincero, nada do que fizemos é agradável a Deus, porque Deus é amor. Então, para que tudo seja aceitável por Deus, deve ser feito com amor puro e sincero, né? Verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, com virtude, com louvor a Deus. Nisso devemos pensar. O que também aprendeste e recebeste
e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. O apóstolo Paulo está falando isso dentro da igreja de Deus em Filipos, e ele está dizendo: o que também aprendeste? O que foi que eles aprenderam aí dentro da igreja de Deus? A lei de Cristo, né? O que ele recebeu? O evangelho, né? O que foi que ele ouviu? Os mandamentos, né? E viste em mim, em Paulo ele está dizendo, viste tudo isso em mim, né? Que a lei de Cristo, a doutrina, os mandamentos. Vocês estão vendo isso em mim, que eu estou fazendo essas coisas, seguindo a lei de Cristo, seguindo a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo. Paulo está falando para os irmãos dentro da igreja de Filipe. E ele está seguindo, e ele diz, né? O qual aprendeste de mim, recebeste de mim, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Glória a Deus. Isso é o verdadeiro cristão dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, que é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, não de homem, não na falsa igreja que o homem inventou. A verdadeira igreja, quem inventou foi Deus, o Pai, que mandou Cristo executar ela aqui na terra. Foi Deus quem mandou executar a verdadeira igreja, a igreja de Deus. Essa é única, essa é verdadeira, né? Foi Cristo que trouxe, ele morreu por ela, né? E o que é a igreja? A lei de Cristo, a doutrina e seus mandamentos. Nisso pensamos, nisso recebemos, ouvimos, né? Aprendemos e devemos praticar sempre, para que o Deus de paz seja conosco, né? Agora, Filipenses capítulo 4, agora, muda o versículo aí, Filipenses capítulo 4. Paulo agradece aos filipenses os dons recebidos. Saudações finais, porque eu vou terminar o livro de Filipenses agora. É os últimos versículos do livro de Filipenses, em capítulo 4, né? Paulo agradece aos filipenses os dons recebidos e dá a saudação final. Vamos ler. Ora, muito me regozijo no Senhor por ter finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. Paulo está, né, agradecendo. Do qual, na verdade, andáveis lembrado, mas vos faltava a oportunidade. Porque Paulo está se despedindo de Filipos. Não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. O apóstolo Paulo, né, ele passava fome, o apóstolo Paulo passava sede, até não tinha sandália para calçar, né, apanhava, e ele nunca chegou dentro da congregação da igreja de Deus para pedir nada para ele, nada. O apóstolo Paulo nunca pegou nada dos irmãos, ele nunca pediu nada aos irmãos, mesmo tendo as contribuições que é mandada, né? Tem as contribuições? Tem, mas ele não chegou a pedir a ninguém. Todo mundo contribui voluntariamente, por desejo próprio do seu coração. Isso é o que manda a doutrina de Cristo, né? O nosso pregador não sai pedindo dinheiro a ninguém, mas antes dá como Paulo faz. Paulo trabalha e do que ele ganha ajuda aos irmãos dentro da igreja. Ele não pega dinheiro dos irmãos, nem ele, nem Tito e alguns que andavam com ele. Nenhum pega dinheiro de ninguém, nenhum, apesar de receber ajuda, mas ele não pede, nunca pediu. Isso é claro na Bíblia, né? E mesmo tendo direito, né? Mas ele nunca pegou dinheiro de ninguém. De chegar e pedir dinheiro de alguém, de algum membro dentro da verdadeira igreja. Ele nunca fez isso.
Ora, muito me regozijo no Senhor, por ter finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual na verdade andáveis lembrado, mas vos faltava oportunidade. Não digo isto por causa de necessidade, que ele passava necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Paulo, ele se contentava, ele passava fome e ficava contente. Ele passava frio, ficava contente. Ele sofria e ficava contente por amor da lei de Cristo, da doutrina, dos mandamentos e pelo amor puro em Cristo Jesus e em Deus. Paulo sofria essas coisas por amor do Evangelho, por amor da igreja, que é a igreja de Deus, né? Paulo sofreu todas essas coisas. Sei, preste atenção, viu? Que é para vocês, pastores gananciosos aí dessas falsas igrejas, preste atenção que isso é uma vergonha. Vocês aqui servem de exemplo para vocês, pastores gananciosos, enganadores do povo para tirar o último centavo dos coitadinhos, em vez de vocês ajudar eles, né? Preste atenção no que Paulo diz aqui. Sei passar falta, né? Sei também ter em abundância, né? E de toda maneira e de todas as coisas estou experimentando, tanto em ter fartura como em passar fome. Lá, pastores falsos, lá, pastores diabólicos, que fazem teologia diabólica dentro das suas falsas igrejas que você criou para enganar o povo. Fique com raiva de mim, não. Veja a verdade aqui para vocês. Aí você diz, não, mas isso tem um contexto em tal canto. Que contexto, rapaz? História de contexto? Tem contexto aqui não, que é a verdade. Sem passar falta, o apóstolo Paulo, esse é o nosso apóstolo, é o apóstolo da salvação de nós hoje, né? Sem passar falta, e sei também ter em abundância, que às vezes também ele tem, que ele trabalha, né? Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentando, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Quando ele trabalha, ele tem para comer. Quando ele está fora do seu ambiente de trabalho, até fome ele passa, mas não vai pedir um centavo aos irmãos dentro da igreja, dentro da congregação da igreja de Deus, que é a igreja verdadeira. Paulo nunca fez isso. Mas antes do que ele ganha, ele ajuda aos irmãos dentro da igreja. Mas ele não tira de ninguém. Mas vocês querem escapelar o último centavo dos coitadinhos dentro das suas congregações falsificadas. Falsos pastores diabólicos. Não é verdade? Não é, meu querido? É verdade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que fortalece o apóstolo Paulo? Jesus Cristo em Deus. Por ele está ensinando a verdade. Por ele está ensinando a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Ele mesmo sofrendo fome, tudo o que ele passa, vai preso, apanha, e ele que era um que quebrava os cultos dentro da igreja de Deus, era Paulo. Prendia os pregadores das igrejas de Deus, batia, né? Como está escrito lá em 2 Coríntios, ele assolava a igreja. Mas Deus viu que ele era uma pessoa para cuidar da verdadeira igreja. Paulo, ministro, chefe aqui na terra, na época, para tomar conta da igreja de Deus. Ele era o chefe de todas as igrejas de Deus, né, depois que Cristo voltou para casa. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Deus sempre fortaleceu ele, tirou ele de prisões, né? Fez ele sair de prisões, né? Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição, falando para os filipenses, né? Também vós sabeis, ó filipenses, que do princípio do evangelho, quando parti da Macedônia,
numa igreja de Deus comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Também vós sabeis, ó Filipenses, que do princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber. Nenhuma igreja de Deus falou para Paulo para dar e receber, senão vós somente. Falando para a igreja de Deus de Filipe. Porque estando eu ainda em Tessalônica, não só uma vez, mas duas, mandaste suprir-me as minhas necessidades. Então, o povo da igreja de Filipos, mandava, quando ele estava em Tessalônica, na igreja de Deus de Tessalônica, mandava alimento para ele, suprimento para Paulo. Mas ele não pedia, não era que ele pedia, não. Eles mandavam porque sentia no coração de ajudar. E isso é o dever de todo cristão. Por isso que na nossa igreja, né, na igreja verdadeira, na igreja de Deus, nos cultos de domingo, nós temos café da manhã. Quando o culto vai até meio-dia, 1h, temos almoço, tudo gratuitamente. Não tem dízimo, não tem campanha, não tem congresso, não tem jejum para arrecadar mais, não tem santa ceia para tirar mais dinheiro do povo. Não existe isso, né? Porque pregamos, né? Porque pregamos a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, né? Porque estão eu ainda em Tessalônica uma vez, mais duas, mandaste suprir as minhas necessidades. Não que procure dádiva, mas procuro um fruto que cresça para a vossa conta. Mas tenho tudo, tenho até em abundância, cheio estou. Depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Mas Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Ora, a nosso Deus e Pai seja cada glória pelo século dos séculos. Amém. Saudais cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúda, né? Porque ele está escrevendo uma carta para a igreja de Deus em Filipe, e eles estão saudando, ele e os irmãos, aonde ele está saudando os irmãos de Filipe. Com todos os santos vos sauda, especialmente os que são da casa de César, né? A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Termino aqui o livro de Filipenses, né? Termino aqui o livro de Filipenses e vou entrar em Colossenses, né? Termino aqui o livro de Filipenses e vou ler o livro de Colossenses. Esse é o próximo vídeo, né? Colossenses capítulo 1 em diante, né? A fé e a caridade dos Colossenses, oração de Paulo pelo seu progresso espiritual. Jesus Cristo, o autor na nossa salvação e cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. Deixa aí o joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo, né? Deus abençoe você, tá?